Pessoas que são medíocres em quase tudo têm a tendência de se dar muito melhor do que pessoas que são extra classe em algo muito específico e são muito ruins nas demais coisas. Antes da gente avançar no vídeo, só lembrando, isso aqui é um álbum pessoal para que eu tenha a prática de voltar a produzir conteúdo. Então, se você gostar, ótimo, mas se você não gostar, tudo bem também. Então, você não precisa curtir se não gostou, não precisa comentar se tem algo para dizer do vídeo, não precisa compartilhar esse vídeo para uma pessoa que você acha que esse vídeo também seria interessante para ela. E também não precisa se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Agora, voltando ao vídeo, ao tema inicial que eu botei, o que eu quero te dizer com pessoas medíocres, quando eu falo medíocres, eu falo literalmente pessoas medianas, tá? Eu falo no sentido do dicionário. E não no sentido de um xingamento, porque por algum motivo a pessoa ser mediana virou um xingamento. Então vamos lá. Uma pessoa medíocre, ela é boa analiticamente falando e ela é boa de comunicação. Ela é ok nos dois. Ela é boa, ela não é extra classe, ela não é um Einstein na Analytics, como ela também não é o Silvio Santos da comunicação. Mas ela se dá ok nos dois. Essa pessoa, ela tem uma tendência maior de se dar bem ou de ter um resultado mais relevante e parecer ser melhor que uma pessoa extra classe do que a pessoa extra classe. Agora vamos lá. A pessoa ela é mais ou menos nesses dois, ela tem a tendência de ser melhor. Eu vou te trazer uma outra situação. Uma situação prática sobre isso, na realidade, né? Vamos supor que a pessoa está no nicho de emagrecimento e é uma nutricionista. Então, a pessoa ela é medíocre em fazer dieta e é medíocre em falar sobre dieta e alimentação. Que são coisas diferentes, as pessoas não param para pensar nisso. Em fazer algo e falar sobre algo são coisas diferentes. Saber de algo, passar o conhecimento de algo são coisas diferentes. Eu estou usando esses dois exemplos que é muito fácil de entender, mas tem vários outros, tá? É muito boa, ela é mediana, né? Medíocre, não é ruim, mas também não é extra classe em fazer dieta, não é ruim e não é extra classe falando sobre dieta. Essa pessoa tem a tendência de performar muito melhor do que a pessoa que é extra classe fazendo dieta, mas é horrível falando sobre dieta. E também ela tem a tendência de ser melhor do que a pessoa que é ruim fazendo dieta e é extra classe falando de dieta. O que eu quero te falar com isso? A pessoa que ela faz uma dieta ok, boa, não é ruim, mas não é extra classe, ela tem um produto bom. Agora, a pessoa que ela tem esse produto mediano fazendo dieta, né? Tem um produto bom, mas não é extra classe, tem outra que ela não fala mal, mas também não é extra classe falando de dieta. Ela vende a dieta porque as pessoas compram através da comunicação de se dizer para as outras pessoas que ela sabe fazer dieta, como é fazer dieta, então ela tem uma venda e essa venda se sustenta. Porque como essa pessoa ela pega essa dieta mais ou menos dela, que não é extra classe, mas também não é ruim, e faz as pessoas entenderem elas têm o consumo. Então a pessoa vai lá, consome, não é ruim, elas têm um resultado e elas acabam querendo mais falando para os amigos, comprando um novo plano, fazendo uma nova questão, seguindo ela. Então ela é mais ou menos, né, na alimentação medíocre, tá? Fazendo dieta, mais ou menos, falando sobre dieta, ela vende dieta e depois que ela vende dieta, as pessoas voltam a comprar dela. Então vamos lá. Aí agora vamos a um outro exemplo, onde a pessoa é extra classe fazendo dieta e a pessoa é muito ruim falando sobre dieta e muitas outras coisas. Então a pessoa ela é muito boa, mas ninguém sabe que ela é muito boa. Porque a ser muito boa e as pessoas saberem que são muito boas são duas coisas distintas. Então ela é muito boa, mas ela não consegue o primeiro cliente. Ela é muito boa, mas não consegue o primeiro cliente. Ela fica melhor ainda, mas ainda não consegue o primeiro cliente. Então ela tem uma dificuldade muito grande. Então a parcela de clientes dela
É a hora que ela consegue um cliente que demora muito, e esse cliente, de novo, vai ter que ser a indicação dela, porque a dieta é boa, esse cliente foi lá, ele vai querer a dieta de novo, mas essa divulgação ela é um pouco menor do que se tivesse essas duas divulgações. Ela conseguindo vender um número ok, e a pessoa, e a venda dela fazendo indicações. Então essa seria uma notícia de muito sucesso. E daí temos o outro caso, onde a pessoa é um extra classe na comunicação. Tô falando aqui de dieta e nutricionista, tá? Nesse exemplo, a pessoa é extra classe na comunicação e a dieta é uma bosta. Então ela vai na primeira, dieta ruim, fala muito bem de dieta, vende um monte de dieta, nenhuma dá resultado, ninguém mais compra, as pessoas falam mal, e não importa o quanto ela fale bem de dieta, tem muita gente falando mal e ela acaba não vendendo. Então, estão entendendo? Ó, dois extras classes têm a tendência de performar pior, né? Isso é tendência, é probabilidade, tá? Que é a probabilidade de performar melhor com uma pessoa que é medíocre do que uma pessoa que é extra classe na comunicação ou uma pessoa que é extra classe fazendo dieta. E assim é a maioria das coisas. Porque na maioria das vezes, as pessoas que são extremamente analíticas, né, pessoas que lidam com dados, com a ciência, são pessoas que lidam melhor com a informação do que passar a informação, tá? Pessoas como essa, pessoas assim, elas entendem de tudo, sabem de tudo, mas têm dificuldade de passar informação. Ou seja, elas têm dificuldade de transparecer que sabem. Então as pessoas não entendem que ela sabe, as pessoas não sabem que ela sabe aquilo. E então ela acha que ficou claro, as pessoas não entendem o que aconteceu. Então, essa pessoa, ela é extra classe no analítico, mas ela tem um déficit muito grande e cada vez mais frustra ela. E ela acha que o analítico dela está sendo ruim. Então, ela vai melhorando o analítico, ela estuda mais, pensa mais, até que ela chega no ponto em dizer que, ninguém dá valor para nada, no Brasil é tudo assim, e começa a se vitimizar. Algum ponto da minha carreira, eu já pensei assim, e é muito, assim, muito pior do que medíocre pensar assim. É pior que pensar de maneira geral, né, mediana, pensar assim. E eu estava errado, provavelmente. Mas é porque eu vi pessoas que eram medianas tendo sucesso e se frustra um pouco quando você é muito bom no analítico ou você é muito bom na comunicação. Mas assim, é muito comum pessoas extra classes não terem o mesmo sucesso, serem muito boas, se sentirem frustradas, porque é muito frustrante você ser muito bom e as pessoas não entenderem que você é muito bom porque você tem uma falha nessa comunicação, ou você tem uma falha em outras vias que vão para as pessoas entenderem que você é bom. Do mesmo jeito que frustra pessoas que são muito boas analiticamente falando, é que elas não conseguem fazer as pessoas entenderem o que elas querem passar. Então, elas são muito boas. Eu vou já sair de pessoas fazendo dieta, tá? Elas querem passar o conhecimento que elas adquiriram. Por exemplo, elas estão lá, aconteceu um processo, a pessoa é extremamente analítica e ela achou certinho o erro desse processo que deve de reverter e que seria tudo tranquilo. Só que ela não consegue passar para as pessoas que estão ao redor dela onde está o erro, por que está o erro. Ela conseguiu identificar, mas a comunicação dela não é boa o suficiente. Tem um déficit muito grande. Aí a mesma coisa, a gente pode ir para um outro lado, nessa mesma questão, a pessoa que é ultra mega boa em comunicação, péssima analítica, ela fica enganando, fica lá que a gente fala que é um charlatão, né? Que fica falando e te convence por um tempo, aí tu vai lá e vê que deu errado, te dá mais um convencimento, você vai lá e vê que está errado, porque ela não tem um analítico. Por isso que eu estou dizendo que isso vai para todas as áreas. A pessoa, quando ela é muito boa em algo e ela tem um déficit em outros alvos, que é muitos alvos geralmente, ela tende a não performar tanto quanto a pessoa que é medíocre, aquela que consegue ir mais ou menos em todas as áreas, porque ela consegue saber bem do assunto, ela consegue passar bem o assunto, ela consegue demonstrar bem o assunto, ela consegue socializar com um grupo de pessoas sobre o assunto, network. Ela tem muitas variáveis para alcançar o sucesso. Quando a pessoa que é muito boa, ela tem que contar única e exclusivamente com a extra classe dela e ela dificilmente consegue ter todo sucesso.
Isso é uma das grandes frustrações que eu tive um tempo da minha vida que eu fui um pouco frustrado sobre isso, e por isso eu estou trazendo esse assunto, veio isso na minha cabeça agora, porque é triste para a pessoa que é muito analítica, que estudou muito, que é muito inteligente, verem pessoas que não são tão boas, que são bimedíocre para menor, tendo um grande sucesso, porque elas têm também no sentido literal da palavra, elas têm ignorância. Porque quando você sabe exatamente tudo o que você está falando, você contar algo, você falar sobre aquilo, você estaria mentindo ou falando a verdade. Que você sabe que é verdade ou você sabe que é mentira. Então, quando a pessoa ela é medíocre na parte analítica, na parte de estudo, quando ela fala algo, não necessariamente ela está mentindo. Porque às vezes, como ela é ignorante, ignorante no sentido de não saber sobre aquilo, quando ela é ignorante, ela não sabe o suficiente sobre aquilo, então ela não está mentindo. Às vezes ela está realmente acreditando naquilo e ela fala sobre aquilo com propriedade. Então, fica muito difícil para a pessoa que é extremamente analítica falar o que não é verdade, e o que não é verdade é muito mais fácil de vender sobre o que é verdade. Isso em todos os ramos, porque é muito mais fácil você contar ou falar o que a pessoa quer ouvir do que falar a verdade. Mas eu já divaguei bastante. Divaguei. Acho que é divaguei. Divaguei bastante sobre o assunto, divaguei agora pela própria palavra divaguei. Mas meu questionamento, né, o que eu estou tentando trazer na mesa, é fazer refletir que às vezes a gente não precisa ser em algo para ter sucesso. Então, você às vezes só precisa começar e, principalmente, se você tem déficits, ir atrás de pessoas que conseguem suprir as demandas que você não consegue dar conta. Porque se você estiver frustrado, se você não estiver frustrado, o resultado não vai alterar. Porque você reclamar do resultado não vai te fazer ter mais resultado, e você tem que entender a parte boa das pessoas serem medíocres e terem resultados. Primeiro, que as pessoas que têm pouco conhecimento sobre aquilo, elas são facilmente manipuláveis. Então, se você manipular ela com a verdade, eu digo manipular no sentido literal, não no sentido malévolo, tá? Você pode ter resultado. Então, se você é extra classe em algo já, você já está um passo adiante. Só tente buscar pessoas que são boas ou medianas em algo que você é muito ruim, ou tente melhorar um pouquinho em algo que você não está sendo ruim. Mas não era para ser algo do tipo lição de moral, era só para refletir sobre essa situação, que é uma situação recorrente e provavelmente você já viu isso em algum lugar.